#092 Apocalipse, estudando as profecias. Já vimos, portanto, as ilustrações do toque das primeiras 5 trombetas. Agora temos que continuar na aplicação do novo aspecto da profecia. Novo aspecto apresentado aqui através dos períodos proféticos. Nós estamos estudando a profecia, Apocalipse, de maneira histórico-profético. Bom, seu poder, abre aspas, seu poder era para danificar os homens durante 5 meses, fecha aspas. Então vamos analisar. Primeiro, vamos levantar a questão: que homens eles danificaram por 5 meses? Sem dúvida, os mesmos que depois haviam de matar. Versículo 15. A terça parte dos homens, ou a terça parte do Império Romano, a sua divisão grega. Segundo, quando começaria sua obra de tormento? Bom, no versículo 11, ainda do capítulo 9, responde essa pergunta. Tinham sobre si um rei. Desde a morte de Maomé até perto do fim do século XIII, os maometanos estiveram divididos em várias facções, debaixo de chefes diversos, sem um governo civil geral que se estendesse sobre todos eles. Aí, pelo fim do século XIII, Otman, também conhecido como Osman I, daí surgiu otomanos, líder de uma tribo turca nômade, que no final do século XIII estabeleceu um pequeno principado na Anatólia Ocidental, que se tornaria o núcleo do futuro império. Fundou um governo, desde então conhecido por Governo do Império Otomano. Então esse foi o fundador do Império Otomano. Nasceu do nome dele, Ottoman, ou como chamavam, era conhecido como Osman I. Cresceu até se estender sobre quase todas as principais tribos maometanas, consolidando-as numa grande monarquia. Segundo, o caráter do rei. Entre aspas, o anjo do abismo. O que vem a ser? Um anjo significa um mensageiro, ministro, pode ser bom ou pode ser mau. Tem anjo mau, Nem sempre um ser espiritual. Pode ser um espírito encarnado. O anjo do abismo, entre aspas, como está no Apocalipse, ou o principal ministro da religião, que dali saiu quando foi aberto. E essa religião é um maometanismo. E o sultão é o seu ministro principal. O sultão, ou grão-senhor, como era indiferentemente chamado, era também o califa supremo, o sumo sacerdote, unindo em sua pessoa a mais alta dignidade espiritual com a suprema autoridade secular. Seu nome, já no terceiro tópico. O terceiro ponto. Seu nome em hebreu, Abaddon, destruidor. Abaddon em hebreu, destruidor. Em grego, Apollyon, aquele que extermina ou destrói. Tem o mesmo significado, Com 2 diferentes nomes em 2 línguas, é evidente que se pretende representar mais o caráter do que o nome do poder. Sendo assim, ele é representado nas 2 línguas como um destruidor. Tal tem sido sempre o caráter do governo otomano. Mas quando é que Otman fez o seu primeiro assalto ao Império Grego? Bom, vamos aqui dar a palavra a Gibon. Otman entrou pela primeira vez no território de Nicomédia no dia 27 de julho de 1299. O ataque ao castelo de Barzan, neste ano,
de 1299, quando Othman, pela primeira vez, encontrou Musalo, comandante da guarnição grega do castelo, representa o princípio da invasão turca do Império. Paiximedes chama-lhe, abre aspas, o começo dos males menores, fecha aspas, né? E um no qual, durante o espaço de poucos meses, todo o território em volta de Niceia e de Brusa foi saqueado e pilhado. Uma devastação geral. Então, esse aqui é o comentário de Gibbon sobre essa passagem, né? Mas vamos lá. Bom, os cálculos com que alguns escritores têm levado a supor que o período devia começar com a fundação do Império Romano é claramente um erro, porque não só devia ter sobre si um rei, mas havia de atormentar os homens durante 5 meses. O período de tormenta não podia começar, porém, antes do primeiro ataque dos atormentadores, que foi como vimos em 27 de julho de 1299. E o cálculo que se segue, fundado neste ponto de partida, foi feito e publicado numa obra intitulada A Segunda Vinda de Jesus, o Cristo, de Josiah Litz, no ano de 1838. Abre aspas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Fecha aspas. Isso aqui é do Apocalipse. Até aqui, sua missão consistia exatamente em atormentar por constantes depredações, mas não em matá-los politicamente. 5 meses cada mês, com 30 dias, fazem 150 dias. Ora, estes dias, sendo simbólicos, significam 150 anos. Começando, portanto, em 27 de julho de 1299, os 150 anos se estenderia até 1449. Durante todo esse período, os turcos estiveram empenhados numa guerra quase contínua contra o Império Grego, sem, porém, conquistarem. Chegaram a tomar várias províncias gregas, mas a independência grega era ainda mantida em Constantinopla e até que, em 1449, se operou uma importante mudança cuja história vai se encontrar na trombeta seguinte. Aí vem o capítulo 9, versículo 12. Abre aspas. E passado é já um ai, eis que depois disto vem ainda 2 ais. Fecha aspas. Capítulo 9, versículo 13, abre aspas. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Fecha aspas. Capítulo 9, versículo 14. Abre aspas. A qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Fecha aspas. Ainda no capítulo 9, versículo 15, foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Bom, vamos ficar aqui, vamos seguir na próxima hashtag.